Empregados patéticos como tu não merecem sucesso. A mensagem apareceu no meu telemóvel mesmo no momento em que Carlos Alcaraz servia para fechar o jogo na final de Roland Garros, no Court Philippe Chatrier. O meu nome é Tomás Mendes. Tenho 39 anos e acabei de ser despedido por SMS enquanto estava sentado na primeira fila do maior torneio de tênis da Europa. A mensagem vinha do Arthur Pinheiro, o meu chefe na Lucy T Consulting, uma empresa de consultoria tecnológica sediada em Lisboa. Trabalhei lá nos últimos 6 anos como diretor sênior de projetos internacionais. 6 anos a construir parcerias, fechar contratos e garantir receita que manteve o nosso departamento europeu sustentável. 6 anos a perder jantares de família por causa de chamadas tardias com Frankfurt e Milão. 6 anos de lealdade a uma empresa que me descartou como um guardanapo usado. Olhei para o ecrã durante uns bons 10 segundos. À minha volta, o estádio explodiu em aplausos. Alcaraz tinha ganho o ponto, mas para mim, tudo soava abafado. A segunda mensagem chegou logo a seguir. Estás despedido? Limpa a tua secretária até segunda-feira. Sem chamada, sem reunião, sem explicação. Só a forma mais cobarde de terminar uma carreira, no exato momento em que devia estar a desfrutar de uma recompensa merecida. Esta viagem a Paris foi-me oferecida como prêmio. 8 meses antes, tinha conseguido o maior contrato da história da empresa. A Futura Logics assinou um acordo de 3 anos no valor de 10 milhões de euros. Nesse mesmo trimestre, o Arthur entregou-me pessoalmente o pacote de bilhetes para Roland Garros. Apertou-me a mão diante de toda a equipa e chamou-me o futuro da expansão europeia da Lucite. E agora? Agora ele manda-me mensagens como se fosse um miúdo a terminar um namoro por WhatsApp. Ao meu lado, na zona premium, estava sentado um homem mais velho, talvez com 55 anos, com um relógio caro no pulso e uma expressão calma de quem está habituado a lugares importantes. O rosto era-me familiar, mas não o reconheci de imediato. Está tudo bem? Perguntou ele, em tom discreto, com um acento britânico inconfundível. Olhei melhor. E a ficha caiu. Era Richard Cross, CEO da TechVol Europe, o nosso maior concorrente no setor da consultoria tecnológica. Trocamos poucas palavras numa conferência em Madrid há 2 anos, mas eu lembrava-me bem dele. A sua empresa andava há anos a tentar roubar-nos os clientes. Só trabalho, respondi enquanto voltava a guardar o telemóvel no bolso. Mas algo dentro de mim dizia que aquele momento ia tornar-se muito mais do que apenas um despedimento. Arthur Pinheiro acabara de cometer o maior erro da sua carreira. E ainda nem sabia. Eu construí a operação europeia da Lucite do zero. Quando entrei, há 6 anos, não tínhamos um único cliente internacional. A empresa nem sequer operava fora de Portugal. O Arthur contratou-me com o objetivo claro de mudar isso, prometendo participação acionista e lugar na sociedade. Promessas que nunca saíram do papel. A minha formação é na implementação de software empresarial. Mas o que sempre me distinguiu foi perceber como as empresas europeias funcionam de forma diferente das americanas. Passei 2 anos a aprender alemão e francês, a viajar sem parar, a construir relações com diretores de tecnologia em 12 países. Os resultados? Claros como água. Em 6 anos, fechei 41 contratos de grande dimensão, com um valor acumulado superior a 72 milhões de euros. O nosso departamento europeu já representava 37% da receita total da Lucite Consulting. Mas o Arthur sempre se sentiu ameaçado pelo meu sucesso. Era o tipo de executivo que exigia os louros de cada conquista, mas se afastava discretamente de qualquer falha. Quando a Futura Logics rejeitou a nossa proposta há cerca de 1 ano e meio, o Arthur culpou publicamente a minha falta de sensibilidade cultural. Mais tarde, quando consegui recuperar o cliente com uma nova abordagem estratégica, ele disse ao conselho de administração que tinha sido a sua liderança a fazer a diferença. Os sinais de alerta acumulavam-se há meses. O Arthur deixou de me incluir nas reuniões da direção sênior. Contratou o sobrinho, Martim Pinheiro, como diretor adjunto para relações europeias, sem sequer me consultar.
O Martim não tinha qualquer experiência internacional, falava apenas português e inglês, mas era família. Há 3 semanas, descobri que o Arthur andava a fazer chamadas diretamente com clientes que deveriam passar por mim. Quando o confrontei, ele respondeu que estava a otimizar os canais de comunicação e que eu não devia preocupar-me com assuntos acima do meu nível salarial. A minha mulher, Catarina, percebeu a mudança no meu estado de espírito. Ele está a preparar alguma coisa, disse-me quando soube da história do sobrinho. Homens como ele só trazem a família para dentro quando se preparam para tirar alguém do caminho. Ignorei os avisos dela. Depois de 6 anos a gerar receitas e a construir um negócio europeu praticamente do zero, achei que a minha posição era intocável. As relações que mantinha com os clientes não seriam facilmente substituíveis. Eu tinha conhecimento interno sobre os mercados europeus que o Arthur precisava. Mas estava enganado. O que eu ainda não sabia era que o Martim andava, de forma sistemática, a sabotar as minhas relações com os clientes. Convencer o Arthur de que eu estava demasiado envolvido com os interesses locais e que já não colocava os lucros da empresa em primeiro lugar. Afirmava que as minhas viagens frequentes eram desnecessárias e que tudo poderia ser feito remotamente por alguém sediado em Lisboa. A viagem a Paris deveria ter sido um gesto de reconhecimento. Mas afinal, foi apenas uma manobra para me afastar enquanto preparavam o meu despedimento. Só que o Arthur cometeu um erro estratégico grave. Despediu-me no exato momento em que eu estava sentado ao lado do único homem capaz de transformar essa jogada de poder num desastre empresarial. Voltei a pegar no telemóvel e reli as mensagens do Arthur. As palavras soaram ainda mais ofensivas à segunda leitura. Empregados patéticos como tu não merecem sucesso. A arrogância era absurda. O Richard Cross continuava a ver o jogo, mas eu percebi que parte da sua atenção já se dirigia para mim. Era o tipo de executivo que não deixava escapar nada. E a minha reação não fora propriamente discreta. Foi nesse instante que a realidade começou a assentar com peso. O Arthur não só me tinha despedido, tinha me humilhado. O momento escolhido foi cirurgicamente pensado para causar o máximo dano. Estando eu em Paris, não podia defender-me, não podia reunir documentação, nem falar com clientes ou colegas antes que a notícia se espalhasse pelo escritório. Mas enquanto Nadal celebrava a vitória a poucos metros de mim, algo mudou dentro de mim. O choque inicial e a dor começaram a transformar-se em algo mais frio, mais calculado. O Arthur subestimou-me por completo. Pensei nas minhas relações com os clientes. A futura Logix exigira por contrato que eu fosse o ponto de contato principal durante toda a vigência do projeto. O Klaus Weber, da Chris Tristen Global, dissera-me no mês passado que eu era insubstituível. A Marie Dubois, da Hollowgate Systems, só considerava renovar o contrato porque confiava na minha supervisão técnica e estratégica da implementação. Estas não eram apenas relações comerciais. Eram parcerias construídas ao longo de 6 anos de confiança, competência e compreensão intercultural. O Arthur achava que podia simplesmente herdá-las, despedindo-me e colocando o sobrinho no meu lugar. Estava prestes a aprender que não era assim que o mundo funcionava. Voltei a olhar para o Richard Cross. A TechVale Europe tentava há anos entrar no mercado de consultoria norte-americano, mas sem sucesso. Faltavam-lhes as ligações certas e o conhecimento prático das particularidades culturais do setor. Mas e se de repente tivessem acesso a ambas? A multidão começava a sair enquanto a cerimônia do troféu terminava. O Richard levantou-se, esticou os ombros e depois olhou diretamente para mim. Perdoe-me se estou a ser invasivo, disse ele num tom cortês, mas parece um homem que acabou de receber más notícias. Nesse momento tomei uma decisão que mudaria tudo. Na verdade, respondi, levantando-me e estendendo-lhe a mão. Acho que acabei de receber as melhores notícias da minha carreira. Sou o Tomás Mendes. Ou melhor, era da Luzit Consulting. Ele sorriu e apertou minha mão. Richard Cross, TechVale Europe. E creio que esse era vai tornar-se muito relevante muito em breve. Peguei no telemóvel
e mostrei-lhe as mensagens do Arthur. Ele leu-as 2 vezes, com o interesse a crescer a cada linha. Bem, disse ele por fim, parece que a sorte está mesmo do seu lado. Aceitaria continuar esta conversa ao jantar? Conheço um restaurante excelente perto do Louvre. O jogo tinha acabado de começar, e o Arthur nem fazia ideia de que estava prestes a perder tudo. No domingo à noite, já estava de volta a Lisboa, com uma proposta formal da Techval que superava todas as minhas expectativas. O Richard queria que eu liderasse a expansão norte-americana da empresa, com um aumento de 30 no salário e participação societária. Exatamente o que o Arthur me prometera durante anos, sem nunca cumprir. Na segunda de manhã, o céu estava cinzento e o ar cortante. Entrei nos escritórios da Luz IT pela última vez, como sabia que seria. O Arthur já estava à espera na sala de reuniões com o Martim e a diretora de recursos humanos, Patrícia Varela. Tomás, disse ele num tom forçadamente alegre. Como correu Paris? Instrutivo, respondi, sentando-me em frente a ele. A Patrícia deslizou um envelope com o pacote de despedimento. Indemnização padrão, cláusula de não concorrência, devolução do material da empresa, explicou. Nada generoso, mas tudo dentro da legalidade, completou o Arthur. Decidimos reestruturar a divisão europeia sob a liderança do Martim. Já não precisamos dos teus serviços. O Martim sorriu como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Tinha 26 anos, um MBA de uma escola de segunda linha e exatamente zero experiência em negócios internacionais. E os meus clientes? Perguntei. São clientes da empresa, respondeu o Arthur. O Martim vai assumir todas as relações com o mercado europeu. Assinei os papéis sem discutir. O Arthur pareceu genuinamente surpreendido com a minha aceitação tranquila. Tenho de admitir, Tomás, esperava mais resistência da tua parte. Isto é refrescante. Não vale a pena lutar contra o inevitável, disse eu, levantando-me e apertando-lhe a mão. Desejo-te boa sorte com o mercado europeu. O que o Arthur não sabia era que tinha passado o domingo a fazer telefonemas. Ainda não aos clientes. Isso viria depois. Mas contactei o meu advogado, revi o meu contrato e confirmei que a cláusula de não concorrência só se aplicava a concorrentes diretos estabelecidos na área metropolitana de Lisboa. A Tech Valley estava sediada em Londres. Limpei a minha secretária enquanto o Martim me observava do outro lado do Open Space. Fez questão de sentar-se à minha antiga secretária e falar bem alto sobre estratégias europeias, com quem quisesse ouvir. Mas o palco já estava montado. E desta vez, o jogo ia ser meu. A performance do Martim foi lamentável, mas deixei-o ter o seu momento. Na terça-feira de manhã, começou o verdadeiro estrago. Klaus Weber, da Chris Tristan Global, ligou para o escritório principal a pedir para falar comigo sobre uma alteração contratual. A Patrícia passou a chamada para o Martim, que passou 15 minutos a tentar explicar por que razão era agora o novo contato principal do Klaus. O Klaus desligou e imediatamente ligou para o meu número pessoal. Tomás, o que se passa na tua empresa? Este rapaz não sabe nada sobre o nosso acordo. Houve mudanças na gestão, Klaus. Não posso entrar em detalhes neste momento, mas entro em contato contigo em breve. Durante essa semana, recebi chamadas semelhantes de outros 3 clientes. A Marie Dubois foi particularmente direta. Se já não estás na Luz IT, precisamos de discutir o contrato imediatamente. Na quinta-feira, o Arthur entrou em pânico. Ligou-me 6 vezes, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas, a falar de mal-entendidos e decisões apressadas. Ao que parecia, o Martim conseguira ofender 2 clientes e arruinar completamente uma videochamada com uma potencial nova conta. O ponto de ruptura chegou na sexta de manhã, quando a Futura Logics enviou uma carta formal a solicitar o cancelamento do contrato de 10 milhões de euros com base em alterações materiais na gestão da conta. Nessa noite, o Arthur apareceu à porta do meu apartamento. Isto é ridículo, Tomás. Estás a destruir relações por vingança. Eu não estou a destruir nada, Arthur. Simplesmente já não estou disponível para salvar-te da incompetência do teu sobrinho. O que queres?
Mais dinheiro? Um cargo melhor? Não quero nada de ti. Fizeste a tua escolha em Paris. Ele saiu com o olhar de quem finalmente percebeu que cometeu um erro catastrófico. Mas já era tarde. O dano estava feito. E eu estava apenas a começar. Na manhã de sábado, recebi uma chamada da Patrícia Varela. A voz dela soava exausta. Tomás, preciso de te perguntar algo em confiança. Sabias da contratação do Martim antes de ela ser anunciada? Não. Por quê? Porque estive a rever a papelada e há coisas que não batem certo. O Arthur datou o contrato de trabalho do Martim como tendo começado há 3 meses, mas ele só apareceu no escritório há 2 semanas. E o salário dele é mais alto do que o teu. Isso era novidade. Sempre pensei que a contratação do Martim fosse apenas nepotismo, mas a Patrícia estava a sugerir algo mais calculado. O que mais descobriste? O Arthur andou a interceptar os teus e-mails com os clientes nas últimas 6 semanas. Criou uma regra de reencaminhamento que copiava tudo para a conta dele. E andou a dizer por aí que estavas a planear sair da empresa de qualquer forma. A imagem começou a compor-se. O Arthur não me despediu por impulso. Estava a preparar isto há meses, minando sistematicamente a minha posição enquanto treinava o Martim para assumir o lugar. A viagem a Paris não tinha sido uma recompensa. Era uma maneira conveniente de me tirar do país enquanto concluía a transição. A Patrícia continuou. Há mais. O Arthur anda a negociar com uma consultora em Berlim para vender a nossa carteira de clientes europeus. Disse-lhes que tu eras instável e que a empresa precisava de uma gestão mais profissional das relações internacionais. Agora fazia sentido. O Arthur não queria apenas substituir-me pelo Martim. Planeava vender toda a divisão europeia a uma empresa alemã e embolsar o lucro, apresentando-se como o arquiteto visionário do crescimento internacional da Lucid. Quando é que isso está previsto acontecer? O pré-acordo foi assinado há 2 semanas. A transferência total está marcada para o próximo mês. O plano do Arthur era impecável na teoria. Despedir-me, pôr o Martim como figura de transição e vender tudo com lucro. O Martim ainda receberia um bônus e uma carta de recomendação, enquanto o Arthur sairia como um estratega brilhante. Só havia um problema: os clientes. Na cultura empresarial europeia, relações pessoais e continuidade valem mais do que qualquer cláusula contratual. O Klaus Weber nunca aceitaria uma consultora alemã escolhida pelo Arthur. A Marie Dubois rescindiria o contrato antes de trabalhar com alguém que nem sequer conhece. E a farmacêutica norueguesa, com quem tínhamos negociações em curso, afastar-se-ia imediatamente. O Arthur tinha calculado o valor financeiro dos contratos, mas nunca compreendeu o que realmente os tornava valiosos. Liguei ao Richard Cross em Londres. Richard, precisamos de acelerar o nosso plano. Algo importante está a acontecer com a operação europeia da Lucid. Que tipo de coisa? Expliquei-lhe o plano do Arthur para vender a divisão europeia a uma firma alemã. O Richard ficou em silêncio por alguns segundos. Na verdade, isso é perfeito para nós. Se ele está a vender, significa que já desistiu de manter essas relações por si mesmo. E se os clientes estão descontentes com a mudança, vão começar a procurar alternativas. Exato. Quanto tempo precisas para começar? Posso estar em Londres até quarta-feira. Excelente. Vou pôr a equipa jurídica a preparar o teu contrato. E Tomás, começa já a fazer uma lista de todos os clientes que podemos recuperar contigo. Íamos transformar o grande plano do Arthur no maior presente que a Tech Valley Europe já tinha recebido. O Arthur pensava que estava a jogar xadrez. Na verdade, acabava de entregar todas as peças ao adversário. Na terça à noite, voei para Londres. Na quarta de manhã, passei horas no escritório do Richard Cross a finalizar o meu contrato. As condições superavam tudo o que eu esperava. Diretor das operações americanas, participação acionista significativa e total autonomia sobre as relações com os clientes. O Richard tinha feito o trabalho de casa.
A Tech Valley andava há 3 anos a tentar entrar no mercado norte-americano, mas faltava-lhe a rede de contactos e o entendimento cultural necessário para competir com as grandes. A minha contratação resolvia os dois problemas de uma só vez. "O teu timing é extraordinário", disse ele enquanto revíamos o contrato. "Temos estado a preparar a infraestrutura nos Isiorkiawa há meses, mas faltava-nos alguém que conhecesse ambos os mercados. Na quinta-feira comecei as chamadas. O primeiro foi o Klaus Weber. Expliquei-lhe que me tinha juntado à Tech Valley e que continuaria a acompanhar a implementação tecnológica dele, agora a partir de Londres. "Isto é bem melhor", respondeu ele. "A Tech Valley tem uma excelente reputação na Europa. Quando podemos fazer a transferência? A nossa equipa jurídica entra em contato contigo para a semana." A Marie Dubois também foi muito receptiva. Já estava frustrada com a falta de experiência do Martin e ficou aliviada por saber que eu continuaria a gerir a sua conta. "Finalmente, alguém que entende o nosso negócio", disse ela. "Envia-me os documentos de transferência ainda hoje." A farmacêutica norueguesa foi mais cautelosa, mas aceitou uma reunião. O contrato potencial de 12 milhões de euros, que o Arthur achava que estava a vender à firma alemã, continuava, afinal, em cima da mesa. Na sexta-feira, já tinha acordos de transferência confirmados com 6 clientes principais, representando um total de 42 milhões de euros em contratos ativos. Outros 3 pediram reuniões para discutir a mudança. O Arthur continuava sem saber de nada. O Martin ainda tentava convencer os clientes de que estava à altura. Enquanto o Arthur ultimava os detalhes com a consultora alemã, a armadilha estava montada. Na segunda-feira, os escritórios da Luz IT mergulharam no caos. A equipa jurídica do Klaus enviou notificações de rescisão de 3 contratos. A Marie Dubois exigiu a devolução imediata de toda a documentação confidencial. A farmacêutica norueguesa cancelou a reunião de negociação. O Arthur ligou-me às 9 horas da manhã. "O que raio estás a fazer, Tomás?" "Estou a trabalhar para a Tech Valley agora. Os meus clientes escolheram acompanhar-me." "Não podes fazer isso. Tens uma cláusula de não concorrência." "Já confirmei com o meu advogado. A Tech Valley está sediada em Londres. A cláusula não se aplica a empresas internacionais." Do outro lado, silêncio durante quase 30 segundos. "Estás a destruir a divisão europeia." "Não, Arthur. Tu destruíste-a quando me despediste por mensagem. Eu só estou a ajudar os meus clientes a encontrarem um serviço melhor." Na terça-feira, chegaram mais rescisões. Na quarta, a consultora alemã começou a fazer perguntas sérias sobre o valor de comprar uma divisão europeia, sem clientes. Na quinta de manhã, recebi nova chamada da Patrícia Varela. "O Arthur está em colapso total. O negócio com os alemães está a ruir. O Martin saiu ontem e o conselho está a exigir explicações." "Que tipo de explicações?" "De como é que se perde 70% da faturação europeia numa só semana." Na sexta à tarde, o Richard ligou com novidades. "A farmacêutica norueguesa quer avançar conosco. Estão a propor um contrato de 15 milhões de euros por 3 anos." "Excelente. E mais uma coisa, Tomás. Acabei de receber uma chamada muito interessante de alguém chamada Patrícia Varela. Diz que está interessada em falar sobre uma oportunidade de emprego na Tech Valley. O império do Arthur estava a desmoronar-se, e os melhores já estavam a abandonar o barco antes que se afundasse de vez. O homem que me chamou patético estava prestes a aprender o que realmente significa falhar. O golpe final chegou exatamente 3 semanas depois de o Arthur me ter despedido em Paris. O Richard chamou-me ao seu escritório com uma notícia que fez tudo valer a pena. O Conselho de Administração da Luz IT acaba de votar a saída do Arthur como diretor regional. Ao que parece, perder 87 milhões de euros em contratos foi considerado motivo suficiente para a demissão. Senti uma satisfação silenciosa, mas não alegria. O Arthur cavou a própria ruína com arrogância e más decisões. "A mais", continuou o Richard, "o Martin anda a dizer por aí que tu sabotaste a divisão europeia por vingança. Alguns dos teus antigos colegas estão a fazer perguntas sobre essa versão da história. Eu já esperava isso.
O Arthur e o Martim precisavam de um bode expiatório, e eu era o alvo óbvio. Deixa adivinhar, disse eu. Estão a dizer que eu roubei os clientes ilegalmente? Exatamente. Mas há algo que eles não sabem. A Patrícia Varela tem tudo documentado. Os reencaminhamentos de e-mail, os contratos retroativos do Martim, a tentativa de venda à consultora alemã. Ela está disposta a testemunhar que o Arthur andava a planear o teu despedimento há meses. A ironia era perfeita. O planeamento meticuloso do Arthur deixou um rastro documental que provava que tudo fora premeditado e não uma reação pontual. Se ele me tivesse despedido de forma honesta, talvez tivesse mantido alguns clientes. Mas ao optar pela manipulação, tornou a minha saída não só aceitável, como legítima aos olhos de todos. E agora? A Patrícia começa conosco no próximo mês como diretora de operações para a Europa. O Klaus Weber está a recomendar-nos a 2 empresas em Munique, e o contrato com a farmacêutica norueguesa vai ser ampliado para incluir a empresa irmã em Oslo. A mensagem de texto do Arthur, enviada de Paris, tinha lhe custado tudo: o emprego, a reputação e a divisão de negócio que tentara apropriar-se. Entretanto, a Tech Valley conquistava uma posição sólida no mercado americano, com mais de 100 milhões de euros em receita potencial. A justiça tinha sido feita, de forma discreta, profissional e completa. 6 meses depois, estava no meu escritório em Londres a rever os relatórios trimestrais quando a Catarina me ligou de Chicago. Nunca vais adivinhar quem vi ontem no supermercado. Quem? O Arthur. Estava a empacotar sacos num supermercado perto do nosso antigo apartamento. Estava com um ar péssimo. Não senti prazer com a queda do Arthur. Destruir a carreira de alguém não traz paz duradoura, mesmo quando essa pessoa o merece. Mas aprendi algo valioso sobre lealdade, timing e o poder de tratar as pessoas com respeito. A Techval superou todas as expectativas. Conquistamos 14 grandes clientes no Zero-Ocean e abrimos escritórios em Boston e Seattle. O contrato com a farmacêutica norueguesa transformou-se numa parceria que já abrange 5 países. E, acima de tudo, encontrei uma empresa que valoriza competência acima da política interna. O Richard tratava-me como um parceiro, não como uma ameaça. O nosso sucesso era partilhado, não uma competição de soma zero. A Catarina juntou-se a mim em Londres na primavera. Compramos uma casa em Hampstead e começamos a falar em ter filhos. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava a construir algo duradouro, e não apenas a sobreviver às ambições de outros. O torneio de Roland Garros voltou a Paris em junho. O Richard deu-me bilhetes novamente, mas desta vez assisti da área de hospitalidade corporativa da Tech Valley. Rafael Nadal conquistou o seu 14. O título do Open de França naquele dia. Quando levantou o troféu, pensei em como a minha vida tinha mudado desde o ano anterior. Às vezes, a pior coisa que te acontece acaba por ser a melhor. A mensagem do Arthur libertou-me, mesmo que essa nunca tenha sido a sua intenção. Nunca lhe agradeci por isso, mas talvez devesse.